Live streaming is on. Boa noite, então, pessoal. Vamos dar sequência, então, ao estudo aqui dessa parte da filosofia, né? Iluminação e realização. São as duas últimas questões. A ideia é a gente conseguir passar essas duas questões hoje. Também, se não der tempo, se ficar só na primeira, não é nenhum problema, né? O nosso estudo aqui sempre é com calma, com detalhe, né? Para a gente tirar o máximo do aprendizado. Tá? Eu vou compartilhar agora aqui a apresentação com vocês. Apareceu alguém? Sim. Tá. Sim. Então, pessoal, a ideia é hoje a gente trabalhar nas questões 237 e 238, tá? Começando pela questão 237, que se pergunta a Emmanuel, né, se existe diferença entre doutrinar e evangelizar. Tá? Isso entra numa questão de uma prática comum, né, nas casas espíritas, que é a doutrinação dos espíritos, né? Então, aqui Emmanuel responde se existe, né, uma diferença entre a gente usar essa questão que é o conhecimento intelectual, né, para, vamos dizer, doutrinar esses espíritos, e qual seria a diferença entre isso e evangelizar, né? Então, Emmanuel responde, né, que tem grande diversidade, né, grande diferença entre essas duas tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Ou seja, a gente só tem que conhecer, vamos dizer, a parte teórica, conhecer os livros, conhecer os princípios, né? Só que para evangelizar é necessário a luz do amor no íntimo, né? Ou seja, precisa ter algo mais do que simplesmente o conhecimento teórico. Na primeira bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por estes motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Tá? Então, aqui a gente pode ter uma ideia, né, da questão da diferença, né, entre evangelizar e doutrinar. A questão é que a doutrinação, né, ela é uma prática muito comum e principalmente na época desse livro, não é, onde surgiam cada vez mais casas espíritas e seguindo aquele procedimento, né? Então, Emmanuel traz essa questão para nos dizer assim que tem que ter um algo mais, né? Um algo mais além dessa doutrinação. Tá? Eu só queria, antes de passar a palavra, eu vou querer aqui uma ajuda depois de vocês, mas eu queria só passar o próximo slide só para a gente ver as bases teóricas, definir as bases teóricas da doutrinação. Tá? Então, nesse livro aqui do Herculano Pires, ele é Obsessão, Passe e Doutrinação, o nome dele. Tá? E aqui ele traz uma definição do que é a doutrinação. Então ele comenta que a doutrinação é a técnica espírita de afastar os espíritos obsessores através do esclarecimento doutrinário. Foi criada e desenvolvida por Allan Kardec para substituir as práticas bárbaras do exorcismo largamente usadas na antiguidade.
As pesquisas espíritas levaram Kardec a instituir e praticar intensivamente a doutrinação como forma persuasiva de esclarecimento do obsessor e do obsedado, através das sessões de desobsessão. Ambos necessitam de esclarecimento evangélico para superar os conflitos do passado. Tá? Então, aqui só para a gente, vamos dizer, contextualizar, né, que essa doutrinação ela surgiu com Kardec, né? Dentre as pesquisas e muita, vamos dizer, atividade com comunicações com os espíritos, ele começou a estabelecer as bases do espiritismo, né, e a enxergar muito quais eram os problemas que passavam aqueles obsessores, né. Só que Kardec ele era muito metódico, né? Ele tinha vamos dizer, essa parte intelectual extremamente desenvolvida. E ele se deu conta, né, que ele poderia usar esse conhecimento nessa doutrinação, né? Que é aí que entra essa questão. Tá? Mas, assim, eu confesso para vocês que eu não tenho essa experiência prática, né, da questão das mesas mediúnicas e doutrinação com espíritos. Então, primeiro eu gostaria de pedir para o Éder fazer um comentário mais da questão prática, né, de que já participou, não sei se já doutrinou também, Éder, mas que tu possa explicar um pouco como que é esse procedimento, né? Muito bem, Marco, é uma questão assim altamente necessária de esclarecimento, né? E foram muito felizes quando fizeram essa pergunta para Emmanuel, né? Eu participei das duas coisas, né? Eu participei de reunião mediúnica como médium, né? Em reuniões de doutrinação. Eu participei de reunião mediúnica como médium e também como dirigente de reunião espírita, onde nós usávamos a evangelização, né? E também participei e dirigi reuniões mediúnicas de desobsessão, né? Então, na reunião mediúnica de doutrinação, o objetivo é esclarecer o que o espírito pode perceber e afastá-lo, né? Ou ele se afasta, né, por vontade própria para tomar as decisões, né, ou ele é levado, né, para o afastamento e aonde ele só leva aqueles elementos, né, ou seja, ele leva uma vela acesa que com qualquer sopro pode apagar, ou seja, não é garantido a recuperação, né, o arrependimento, o refazimento, a reconstrução daquele espírito. E quando iniciamos o trabalho de atividade mediúnica, há 38 anos atrás, era usada muita prática da doutrinação, né? E até bem pouco tempo atrás, né, eu já participei de algumas reuniões, inclusive aqui em Santa Maria, de doutrinação onde se usavam palavras prontas, né? Frases prontas. E era terrível, porque, na verdade, o espírito ele estava ali para ouvir a verdade, não a verdade que o doutrinador achava importante, né? Mas a verdade do enfrentamento, né? Daquela dor, daquele processo, né? Seja qual fosse o motivo. Então, tem uma diferença muito grande, como fala lá no início da mensagem, né? A grande diversidade entre ambas as tarefas, né? Uma, né, o espírito vai ouvir e vai captar e vai tomar as suas decisões. Na outra, é necessário uma vibração amorosa, né? Então, para cada espírito que chega numa reunião mediúnica com Jesus, né, que é a evangelização, ali a gente está recebendo um enfermo da alma, seja qual for a dor. Para todos os componentes tem que gerar esse halo amoroso, né? E aí a verdade vai poder ser trabalhada de forma satisfatória, né? Então, numa reunião de desobsessão, se afastavam, se aproximavam o obsediado da casa espírita, marcava-se a reunião de desobsessão, né? E os espíritos que estavam obsediando aquela pessoa, né, se manifestavam. E eles eram
afastados, esclarecidos, que não podia mais ficar fazendo aquilo, né? E pronto, dava-se por encerrada, a pessoa ficava livre daqueles espíritos, né, aparentemente, só que a sua conduta, né, não era trabalhada. Então, foi necessário também se trabalhar na questão da desobsessão, primeiro o obsediado, né, obsedado, qualquer dos termos está correto, para que depois de conversar com esses espíritos, ele mudando a sua conduta, ou seja, o motivo pelo qual houve a auto-obsessão, a ponto de haver uma subjugação, né, e fosse neutralizada qualquer ação espiritual. Então, houve um avanço. E para que houvesse essa desobsessão eficiente, era necessário o trabalho de evangelização. Porque só o trabalho de evangelização com o sentimento envolvido nesse processo, né, a gente conseguiria êxito. Então eu comecei a trabalhar em grupos, né, mediúnicos, aonde a gente pautava a questão da evangelização com conhecimento doutrinário, sim, né, as duas coisas, o conhecimento doutrinário, mas na prática da conversação, da atuação e do acolhimento, ou da própria formação do grupo, né, todos eram convidados a fazer um trabalho com Jesus. E para isso não podia ter nenhum tipo de rixa no grupo, nenhum tipo de picuinha, melindres, nem pensar. O grupo tinha que ter uma disciplina, uma assiduidade muito grande, né, inclusive no horário, né, se a reunião mediúnica começava às 8, o máximo que se aceitava era 7h30 de chegada, e depois chave na porta. Né? Por quê? Porque todo mundo sabe, quando a gente está numa tarefa cotidiana, quando a gente chega em casa, né, a gente precisa de um tempo para poder desacelerar, para poder, né, e o médium ele teria que chegar com esse tempo antes, para fazer uma leitura, para ver assim, como entrar num ambiente, né, que tu precisa ter descontaminado, tu vai para uma salinha, recebe aquele vapor todo para tirar de ti todas as impurezas e depois tu vai ter que preparar para aquele processo, que é a preparação mental. E antes de começar a reunião mediúnica, né, 5 minutos, 10 minutos antes de técnica de concentração, né, para depois haver o trabalho de mediúnica. Então, optou-se em fazer esse trabalho, que ele é mais aprofundado, porque ele precisa de vibração, ele precisa de sentimento. A gente vai para uma reunião dessa monta para fazer o trabalho de evangelização com o sentimento totalmente voltado, né, para aquelas necessidades que vão vir ali, que a gente nem imagina quais são, porque quem prepara todo o trabalho mediúnico é o plano espiritual. E a gente notou, né, quando optou em fazer isso, e sempre é bom num grupo menor, não num grupo muito grande, que é mais fácil de tu conhecer as pessoas, né, e todos passaram a ser sinceros, olha, hoje eu não vou ir porque eu não tô legal, então é preferível tu não ir para não atrapalhar, do que tu ir e dar trabalho para o mundo espiritual. Então a diferença, Marco, muito grande, é essa, e a doutrinação ela foi usada e ainda é usada em muitas casas, né, porque as pessoas ainda não conhecem o verdadeiro evangelho, né, ainda não conseguiram ter um grupo, né, tu até consegue 2, 3 pessoas com esse sentimento evangélico, mas num grupo, né, de 10 pessoas, 8 pessoas, com o mesmo sentimento evangélico, é muito raro isso, muito difícil se conseguir. E a doutrinação ela foi derivada do exorcismo. E os exorcismos aconteciam muito mais do que nós imaginamos. E não era tão divulgado porque a maioria eram feitos na sociedade, de classe média, média alta, né? Isso era escondido porque era vergonhoso. Então, muitas famílias eram feitas o exorcismo. E no exorcismo, né, é pura doutrinação. Palavras ditas, dogmáticas, às vezes até feroz, porque se imaginava no exorcismo a figura, né, a figura do diabo, né, a personificação do mal, né, e era terrível isso. Então, derivou-se, e na época que Kardec começou o trabalho, a experimentação, ele começou a trabalhar em cima disso, né, do que eram os exorcismos, né, a partir daí. Então ele teve que juntar técnicas de doutrinação, porque primeiro tinha que apresentar para os médios ou para os pacientes, né, o mundo espiritual, que há espíritos, né, que é o capítulo 1 do livro dos médios, né, há espíritos
Esse é o título do capítulo 1. Se há espíritos, né, pode haver uma série de coisas. Então, olha o trabalho hercúleo que Kardec teve que fazer para apresentar a realidade do mundo espiritual, para depois começar a ver esse tratamento a partir da doutrinação. E com o passar dos anos, né, do conhecimento, do aprofundamento e do interesse das pessoas, né, é que se começou a fazer o trabalho da evangelização. Quem leu ou escutou, né, tem o DVD e tem o livro, né, Instruções Psicofônicas, né, do Chico, que eram as reuniões mediúnicas que eram feitas lá em Pedro Leopoldo, na primeira fase da vida dele, né, e onde o Arnaldo Rocha era o doutrinador, né, era o dialogador, e essas reuniões mediúnicas que eram feitas lá, eram reuniões mediúnicas de evangelização. Quem leu o livro e quem ouve, viu o DVD, vê que ali ele está indexado, cada acontecimento, a uma passagem do Evangelho, porque é como a nossa vida, né? Quando a gente vai para o atendimento fraterno, nós vamos fazer um atendimento fraterno evangélico, né? As pessoas vão levar uma dor, e nós vamos olhar para aquela dor daquela pessoa, e nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita, à luz do Evangelho, né, um acontecimento que possa atender, né? Eu estou com uma aflição, né? Nós temos duas causas, anteriores e atuais, ou seja, tu vai olhar para o Evangelho, tu vai trazer para a pessoa. Então, quando a gente vincula o trabalho mediúnico, chega um espírito com ódio, com raiva, né, a gente vai lá no Evangelho, na vida do Cristo, buscar acontecimentos aonde ele tenha exemplificado, né, o amor, o perdão. E aí, neste sentimento de vibração do dialogador e do grupo, né, o êxito ele é incrível, porque se resolve, de fato, o problema a partir do momento em que o espírito quer acabar com aquela dor. E na doutrinação, ele é afastado, às vezes levando daquela dor para ser resolvida depois, né? Então, eu considero hoje, se me perguntasse, né, que tipo de trabalho mediúnico Boa Nova vai ter? Boa Nova terá um grupo mediúnico, né, para fazer um trabalho de evangelização. O tempo que vai demorar para a gente montar um grupo assim, eu não sei, mas só vai acontecer quando nós tivermos um grupo para evangelização. Nós não vamos ter um grupo mediúnico para doutrinação, para afastar espíritos. Nós vamos ter um grupo mediúnico para receber irmãos em dor, almas frágeis que, assim como qualquer um de nós, caiu, né, e precisa, né, da remissão. E para isso não tem outro caminho que não seja para encarnados e para desencarnados as lições do Evangelho. E a gente já tem condições de formar um grupo assim, né, e vai acontecer isso, né, com o tempo. Agora temos que pensar primeiro na pandemia e pós-pandemia, depois a gente pensa no resto, né. E lembrando que, já até passa a palavra, Sheila, e lembrando que para ter um grupo assim, eu volto a dizer, se hoje, Marco, nós temos aqui 1 hora, né, de estudo, e nós não temos a presença de grande parte dos trabalhadores do Boa Nova, né? Imagina tu criar uma nova atividade na casa, um grupo mediúnico, aonde será exigido, para participar do grupo mediúnico, a pessoa tem que estar frequentando assiduamente um grupo de estudo, porque se tem o conhecimento, né, aliado ao Evangelho, não vai resolver. Então, tu imagina, já começamos a ter dificuldade aqui, né, a garimpar essas pessoas, porque é mais um dia na casa, não é, eu vou só no grupo mediúnico. Não, eu vou no grupo de estudo, eu vou continuar dando meu passe, vou continuar fazendo a minha palestra, vou continuar fazendo meu atendimento fraterno e também vou trabalhar no grupo mediúnico. Então tem que ter disponibilidade, né, e tem que ter muita disciplina. Então, muitas casas fazem, né, e recebem trabalhadores para trabalho mediúnico só para aquele trabalho mediúnico, né, porque vai estar ali alimentando, né, o interesse pessoal, sei lá o que, de curiosidade, né, mas não justifica. Então eu alinho as duas coisas, Marco, assim, ó, há uma diferença grande entre ambas, mas ambas, uma precisa da outra. A evangelização precisa de ter o conhecimento, né, mas para evangelizar precisa ter a vibração, e aí é sentimento. É um trabalho bem individual. Sheila. Na verdade, assim, excelente explanação. Foi sábado ainda,
a gente estava voltando do culto, né, enfim, em referência, né, ao falecimento lá da minha sogra, e casualmente a gente começou a falar sobre esse assunto, né, apesar de que não é um assunto que eu ainda estou estudando, né, também não tenho tanto conhecimento assim, bem como o Marco disse, né, eu também nunca tive essa experiência, né, então muito mais né, te escutar, assim, é maravilhoso, porque ganha vida, digamos assim, o que a gente acaba lendo em livros. Mas eu tenho um questionamento, assim, acho que mais até para o grupo todo, assim, para a gente pensar, que para mim sempre é uma coisa que me vem quando a gente está falando disso, né, quando se recai ou, né, se investe mais nesse caráter de doutrinação, a gente não tem maior risco de animismo, por exemplo, nas comunicações, nos acolhimentos que se fazem aos desencarnados, assim, se tu puder falar brevemente disso, porque eu acho que é uma coisa sempre tão importante esse tema, né, assim, né, dessa diferença também que vai recair nessa questão até mesmo do animismo. O processo anímico, Sheila, o fenômeno anímico é muito natural e deve acontecer num grupo mediúnico, mas num grupo mediúnico de formação. Então, para ti ter um grupo mediúnico que vai fazer um trabalho evangélico, né, para ele chegar nesse ponto de trabalho evangélico, primeiro o grupo tem que ser formado, ele tem que estudar a mediunidade especificamente durante um bom tempo, e depois vai se começar a trabalhar técnicas de concentração, técnicas de percepção dos tipos de mediunidade individual, e ali nesse processo começa também o trabalho anímico, que é o quê? Que é eu, espírito, né, trazendo todo o meu universo do passado, que dentro de mim tem muitas coisas que ainda não estão resolvidas, e nesse momento em que eu me proponho a um transe mediúnico, primeiro eu vou acessar as camadas do meu inconsciente, do meu subconsciente, e eu vou manifestar isso como se fosse um espírito. Porque isso é fase de treinamento, isso é fase de experimentação. Passado essa fase, o grupo estando consolidado, aí se faz o trabalho de evangelização. Só que a maioria, Sheila, e eu falo porque eu já participei disso e já ajudei a formar grupos assim, em que nós tratávamos o anímico junto com o trabalho mediúnico. Então era uma miscelânea. Se o médium não tinha as capacidades mediúnicas de perceber através da vidência ou da clareaudiência, que é a clareza do ouvir ou da clareza de ver, ele não sabia se ele estava tratando um espírito ou o espírito do próprio médium. Cai-se o risco. E a maioria das reuniões mediúnicas acontece isso, né? Às vezes o médium fica 2, 3, 4, 5 anos dando comunicações mediúnicas, entre aspas, né? Mas na verdade ele está ali liberando o seu próprio anímico, porque o grupo foi mal formado, ele foi mal trabalhado. Então, para se formar um grupo em que Emmanuel coloca aqui na condição de ajudar o outro sem a gente perder a nossa fortuna espiritual, ao contrário, um grupo mediúnico nesta circunstância se sai de uma reunião mediúnica inflado de satisfação. Dá uma sensação de plenitude e que a gente não encontra em coisa nenhuma do mundo, né? Quando se faz um trabalho sério. Mas essa é a questão, Sheila, do anímico, sim, ela é muito natural, né? E até pode, no decorrer do grupo, de repente, por sintonia com alguns outros espíritos, ter algum médico que ainda tem algum resquício anímico. Mas aí o próprio dirigente, o doutrinador, o dialogador vai perceber isso e vai tratar de forma discreta, né? E passa, né? Mas é muito comum, sim, Sheila, quando não há uma devida preparação. O problema é que abre um grupo mediúnico com conhecimento superficial das pessoas, e muitas vezes, porque eu já passei do grupo tal, e aí coloco naquele grupo ali, porque a pessoa já teve experiência, mas teve uma experiência comum, e não de estudo, né? Então tem que ser estudado, assim, tem que ter conhecimento da técnica, né, dos procedimentos, tem que ser feito um estudo bem aprofundado para poder o grupo, né, se colocar à disposição do mundo espiritual. E lembrando, Sheila, que para doutrinar hoje em dia, basta levarem os espíritos a uma palestra nossa lá. Ali os espíritos vão estar ouvindo uma doutrinação, né? A Sheila foi dar uma palestra lá, vai falar sobre a violência familiar, vão pegar todos os espíritos que desencarnaram
vinculados a problema consciencial, que violaram suas esposas, né, as pessoas, e vão levar esses espíritos lá para ouvir a palestra da Sheila. Eles vão lá para serem doutrinados, vão para primeiro perceber o que aconteceu. E o trabalho de doutrinação de espíritos pode estar acontecendo no nosso evangelho, lá no lar, aqui na nossa casa. Pode ser trazido espírito para ouvir aquela mensagem, aquele comentário. Pode ser levado lá para o grupo de estudo, para essa live. Pode ter espíritos assistindo conosco para serem doutrinados, para adquirirem o conhecimento, né, um contato com a realidade espiritual deles. Mas o trabalho de evangelização, esse precisa de sentimento. Precisa de envolvimento, precisa sentir, chegar perto daquela pessoa, daquele médium, né, e sentir nele que o coração dele está ali para servir, e que a dor dele pode ser a minha dor, né, e que o espírito não chegue e ouça, né, uma palavra de consolo nossa, e ele diga, mas quem é tu para estar falando? Há pouco tempo tu estava xingando a tua mulher em casa, olha o que tu fez com o teu filho, tu quer dizer isso para mim agora? Acabou o grupo ali, acabou a tarefa, acabou ali, então tu tem que estar precavido, não perfeição, mas a gente tem que estar bem preparado, né? O Aloysio estava fazendo ontem ali o trabalho do domingo, das 18 horas, não sei se alguém mais assistiu, além de mim e da Lucia aqui do grupo, né? O rapaz deu uma apertada nele, né? Porque ele tá falando de ecologia, atrás dele tinha algum armário de mogre, sei lá o que, e o cara pergunta para ele, mas e esse armário aí, o que é? Né? O Aloysio ali foi um doutrinador e depois ele foi um evangelizador, porque falou que era de madeira de demolição e já estava na família que ele move há um bom tempo e agora estava na mão dele, né? Mas ele não estava preparado para... É que nem a reunião mediúnica, quando tu menos espera vem uma pergunta. A diferença é que não aparece na telinha do computador, mas poderá ter de forma direta, né? E aí, Sheila, se o cara não está bem preparado, né, acabou o trabalho ali, né? Ele perde toda a uma hora do Aloysio, né, no finalzinho, e depois ele foi lá e agradeceu ao rapaz, né, pela lucidez, né, de ter feito, porque é assim que tem que falar. Eu vou falar de algo, né, que eu tenho que, no mínimo, estar me esforçando para que aquilo aconteça. O Aloysio não é perfeito, mas a resposta dele foi de humildade, de quem está ali também no processo de aprendizado, né, mas com a verdade. Te devolvo, Marco. Lucy quer falar, né? Desculpa. Tá, eu não sei se pode ser agora, Marco. Tu ia me pedir para falar, já pode, eu acho. Eu acho que pode, eu tenho mais um material para apresentar, mas aí tu apresenta e daí depois eu assumo, tá? Então, assim, então, tudo que foi falado, só para dar uns exemplos, assim, temos, então, a doutrinação aqui, né, de encarnados num grupo de estudo com os espíritos. E como a gente já sabe, que leu em vários livros, tem grupos de mediúnicos espirituais. Por exemplo, esse livro aqui do Divaldo, que é também do Manuel Filomeno de Miranda, que foi um exemplo que o Marco deu ali, ele cita um caso num hospital, que tem um grupo de espíritos que trabalham num hospital, e tem muitos obsessores no hospital, onde eles fazem a reunião mediúnica, ali, para tratar um obsessor de um dos pacientes que estão ali. Então, é um grupo de espíritos que fazem reunião de desobsessão, de espíritos, tá? Aí tem um outro exemplo que eu queria falar, só para vocês, só para lembrar, tem um outro aqui do livro Entre o Céu e a Terra, que começa quando uma menina, que a mãe dela morreu, e aí o pai dela casou de novo, ela tem uma madrasta, e o irmãozinho dela morreu, então ela faz uma prece muito sentida, muito forte, daquelas preces de criança, né, como hoje é dia da criança, faz uma prece muito, muito linda, de coração, aquelas preces bem fortes, como diz, prece forte, e para a mãe dela, só que foi cair lá no setor onde estava André Luiz e o ministro Clarencio. Por quê? Porque a mãezinha dela não tinha condições de atender aquela prece, porque ela, na verdade, era a causadora de tudo que de quase tudo que estavam passando ali. A madrasta estava obsidiada, estava um tumulto dentro de casa.
Então, como essa menina que fez a prece, essa mocinha, ela era tutelada lá do posto de socorro deles lá, eu não lembro o nome agora, o Clarencio, o Hilário e o André Luiz, a prece acabou chegando lá. Então, eles falam de prece refratária, né, que ele foi para a mãe, mas não chegou na mãe, porque ela não tinha condições de ouvir, foi para o setor onde a moça, onde ela fizeram o planejamento da reencarnação dessa menina. Então, pediram socorro para ela. Então, aí o Clarencio, o instrutor Clarencio, o Hilário e o André Luiz resolveram, vamos lá investigar. Eles fizeram toda a investigação, só não vou contar, porque o livro é maravilhoso, tem muitos personagens, como a gente aqui, se entrelaçam e tal. E o instrutor, então, veio da espiritualidade, veio para cá, foi nos personagens, e o instrutor Clarencio, com a sua inteligência, né, com sua intelectualidade e o jeito de fazer a desobsessão, ele fazia nos que estavam encarnados, né, aí seria uma desobsessão, né, onde tem um grupo de espíritos desencarnados, foi lá, fazia o espírito encarnado, pensar na vida, né, fazia tipo de uma hipnose, mas uma regressão hipnótica até onde ele queria. O Clarencio colocava a mão, até aqui, mas mais não interessa, aqui. Tá. Aí depois chegou a vez da mãe da menina que tinha feito a prece, que era causadora de parte do enredo. Aí o Clarencio pediu ajuda. Aí que entra na pergunta. Ele pediu ajuda para a irmã Clara, que tem a casa de bênçãos, onde as crianças, né, que desencarnam crianças por algum motivo, precisam ficar neste lar para logo em seguida reencarnar. Continuam crianças, não voltam para o seu estado, né, adulto. Algumas nesses casos especiais. Aí o André Luiz, muito curioso, e o Hilário perguntou, mas como? Por que motivo rogaria ele o concurso de outrem, quando se dirigiam com tanto êxito à mente do Esteves e do Armando, reencarnados? Aí o ministro explicou para ele, iludes-te, nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não dispõe de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação das almas. Então, ele foi pedir auxílio lá para a irmã Clara. Eu não sei por que sempre as irmãs que resolvem os problemas sentimentais são mulher. Nunca vi chamar um irmão. Irmão não vi ainda. Então, essa irmã Clara veio com toda a doçura e conseguiu tirar essa senhora, a mãe da menina, daquele transe. Então, eu vou deixar para vocês lerem o livro. Então, essa é a diferença, né, entre ir lá, tecnicamente, fazer o serviço de doutrinação e o serviço de evangelizar um coração que precisa ali de carinho, né, vibrar, sentir com o Cristo, como diz a resposta. Então, a irmã Clara, ela vibrava e sentia como Cristo, então ela tinha autoridade para fazer aquele trabalho. É isso. Imagine um trabalho mediúnico, né, de evangelização, somado ao trabalho espiritual, né, de evangelização, juntando as duas coisas, né, se une a terra e o céu, né, para resgatar almas, né. Enquanto a gente não consegue essa tarefa, né, a gente tem que se esforçar ao máximo na nossa tarefa cotidiana do centro espírita, né, desde a recepção, acolher mediunicamente com o evangelho, né, fazer o nosso passe mediunicamente com o evangelho, a nossa palestra da melhor forma possível, também sendo intuitivo, mediunicamente, o melhor que a gente pode, né, para quando a gente chegar no trabalho mediúnico, a gente esteja pronto. Então, na verdade, tudo que a gente está fazendo no Boa Nova hoje é uma preparação para um trabalho mediúnico sério, né, com Jesus. E para fazer uma doutrinação não tem que ter muito esforço moral, né, basta tu ter conhecimento e tu vai lá, tu não tem o compromisso com a verdade, nem com a tua, né, mas para fazer um trabalho de evangelização, nós temos que ter no mínimo, estar nos esforçando
para mudar nossas más tendências. Aí o trabalho vai fluir de forma magnificamente. Então, se não querem perder tempo, né, a gente sempre recomenda que não precisa ter um grupo mediúnico, né, que vai ter muitas horas, né, para fazer um trabalho de doutrinação, sendo que tu já pode estar fazendo isso numa tarefa da Casa Espírita, né. Agora, se quiser fazer um trabalho mediúnico com Cristo, um trabalho mediúnico com Jesus na base, né, bom, aí sim, aí requer esforço, disciplina, né, e muito amor no coração, né, porque a gente vai encontrar almas frágeis, no mínimo, igual a nós, né, daí para frente. Hoje eu sentei na cadeirinha aqui para aprender também, e tá bem interessante a aula, né? Porque de todos os exemplos que foram trazidos, eu vou fazendo conexões assim com coisas que a gente já estudou, né? E tirando algumas conclusões dessa questão, né, do evangelizar. Eu acredito que está muito relacionado, como vocês comentaram, né, ao sentimento, né. Tu vai estar atendendo um espírito, mas tu vai estar realmente preocupado, né, tu vai estar compadecido, tu vai ter empatia por aquele espírito, né. E isso, por mais que nós somos acostumados a esconder o nosso sentimento, muitas vezes atrás de uma máscara, não é? A gente pode estar sorrindo, falando palavras bonitas, né? Mas tá pensando coisas ruins, ou nem coisas ruins, mas não tá nem naquele ambiente, né? Mas a gente tem esse costume de se colocar máscaras. Só que para o plano espiritual essas máscaras não existem, né? Isso aí se torna uma vibração, se torna uma sintonia, uma conexão, né? Que aquele espírito ele vai estar enxergando tudo isso que a gente acha que está escondendo, né? Então, aí eu acho que está essa diferença, né, do evangelizar. É quando tu consegue vibrar no sentido das palavras que tu tá aplicando também, né? Mas tá bem interessante mesmo. Eu vou voltar a compartilhar aqui a tela, pessoal, para trazer mais uma... Acredito que pelo avançado da hora a gente vê mais esse texto, e daí depois a gente pode fazer mais alguns comentários, tá? Eu trouxe aqui essa passagem aqui, o capítulo 12 do livro Os Mensageiros, né, também ali dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual, né, de André Luiz. A gente sempre trabalha com textos desses livros aí, né, que eles nos trazem exemplos muito, muito interessantes. Eu coloquei aqui só um pedacinho, mas eu vou ler um pouco mais completo esse capítulo, algumas partes que são importantes para nós entender o que se passa, tá? Então, esse capítulo, né, o André Luiz, ele narra a história de um doutrinador, né? O doutrinador era um Monteiro, por isso que o capítulo é a palavra de Monteiro. Então ela diz o seguinte, que a entidade que André Luiz identifica pelo nome de Monteiro começa sua narrativa chamando a atenção para as dificuldades com que se defronta o espírito quando em luta na carne, pela influência do meio. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaga André Luiz, sequioso de conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que aconteceu comigo. Nessa conversa em grupo, em nosso lar, o ex-doutrinador na Terra repassa com minúcias emocionantes os quadros mais amargos de sua experiência, não obstante o entusiasmo com que assumiu a delicada tarefa sob o incentivo de sua mãe.
Tinha sob seu controle direto médiuns de efeito físico, de psicografia e incorporação, participando de 4 reuniões semanais, às quais comparecia em regime de rigorosa assiduidade. Daí diz o Monteiro, né? Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles tinha longas exortações decoradas, na ponta da língua, depõe, e revela que estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada, com a ideia criminosa de falsa superioridade, e compara: acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. E aqui depois, ao longo do capítulo, fala do dia a dia do Monteiro, né, fora da casa espírita. Ele no trabalho, ele cobrava promissórias e trabalhava nesse sentido, né? Então diz assim: passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite lá estava esbanjando lições de amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médios. E comentava interrogativo: como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? De volta ao plano espiritual, nessas condições, entidades perigosas e revoltadas aguardaram-no. Viu-se rodeado de seres malévolos que lhe repetiam muitas daquelas frases das sessões. Ironizavam, cobrando-lhe serenidade, paciência e perdão às faltas alheias. E perguntavam-no por que não se desagarrava do mundo estando já desencarnado. Ou seja, é o doutrinador, né, que ficava dizendo para os espíritos seguir a luz e ir adiante, né, e ele não conseguia se desagarrar do mundo, né. O certo é que depois de muito sofrimento, à medida que foi se desapegando mais do mundo físico, irmãos bondosos recolheram-lhe ao nosso lar. Mesmo assim permanecia descontente, alegando que havia fomentado as sessões de intercâmbio na Terra e que se consagrara ao esclarecimento dos desencarnados, até que a benfeitora, que ouvia por mais de 2 horas seu rosário de queixas, com paciência evangélica, resolveu fechar o diálogo com essa sábia e sincera nota de esclarecimento maternal. Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo, junto de Jesus, nosso mestre. E conclui, finalmente, o ex-doutrinador rigorista: desde então minha atitude mudou muitíssimo. Né? Ou seja, o Monteiro, ele era um doutrinador, né, mas não um evangelizador. E nesse sentido, né, ele acabou ele mesmo precisando de um evangelizador, né, porque ele não conseguia nem se desagarrar do plano material. Né? Então, eu gostei desse texto, que ele traz bem também essa relação, né, entre doutrinar ou evangelizar, né? Pode falar, Luci. É bem rapidinho. No livro Voltei, que o irmão Jacó fez exatamente o que tu tá falando aí, né, que o Monteiro fez. Aí o que aconteceu? Para resumir, ele teve que fazer, lá desencarnado, fazer um grupo mediúnico, né, e com aqueles todos que ele doutrinou desse jeito, né, estavam, né, todos eles estavam mal doutrinados, vamos dizer assim, né, teve que fazer um grupo para esclarecimento, para estudar e para saber como, então, que tem que evangelizar. Eu lembrei agora. Pois é, eu acho que não vale a pena a gente entrar na próxima questão, né? Nós temos 5 minutos aí,
Então, eu queria ver do restante do pessoal, né, se teria mais alguma questão, um comentário, um exemplo, só para a gente finalizar aqui, né. Pode falar, seu Éder. Eu estava lembrando de um caso, acho que para alguns aqui já comentamos, né, de uma casa espírita que trabalhávamos antes do Boa Nova, né, tinha um grupo, né, que ele era misto, ele era a metade estava naquela vibração, né, e a outra metade estava só na questão da doutrinação sem o esforço, né, de autoevangelização. E manifestou-se um espírito, a casa vinha passando por uma série de dificuldades, né, e desarmonia entre os trabalhadores, né, e houve necessidade de se manifestar um espírito de muita inteligência, tão inteligente que ele manipulava os fluidos de forma física, né, e o médium eu servi de médium para esse espírito, né, e o médium ele é o responsável pela comunicação, conter os palavrões, o ímpeto de bater na mesa, de virar as coisas, né, que é a disciplina do trabalho que a gente aprende a tarefa. E esse espírito começa a desafiar o doutrinador, né, que não estava com o coração evangélico, né, ainda, né, querido companheiro, mas muitas limitações nos dois âmbitos, na questão doutrinária e na questão do sentimento. E o espírito começa a desafiar. E esse local onde a casa espírita funcionava era um local muito grande. E não havia um disjuntor de luz, uma teclinha. Havia um quadro de iluminação com aquela chave grande que tinha que, para ligar ou desligar, tinha que puxar para baixo ou para cima. Tinha que ter muita força física, né, para que isso acontecesse. E o doutrinador começou a falar e ele ironizou tanto, né, porque tinha um grande poder intelectual, e que anunciou que ia fazer, olha, para vocês verem que vocês já estão com medo de mim, né, eu vou agora desligar a luz de todo esse lugar aqui. E a luz apagou. Foi lá, a chave caiu, né. E ele gargalhava dentro da casa, criou um verdadeiro caos dentro da casa, porque os outros grupos de estudo começaram a ficar apavorados e tudo mais, né? E eu tinha ali naquela reunião, eu podia contar com 3 pessoas só para dar a sustentação. Aí, quando ele se safou, que ele disse, agora eu vou mandar ligar a luz de novo, né? E a luz, pá, acendeu de toda a casa, né? Qual a solução para isso? O grupo não tinha o que oferecer. E o doutrinador já tinha ido para a lona no início ali, né, de forma intelectual e moral, né, ele detonou com o cara, né, então aí coube ao médium experiente, por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade com o trabalho, né, e dando a passividade eu lembrei de um espírito que sempre é citado na casa, que eu não vou citar o nome agora, e eu pedi socorro para ele, disse, olha, agora nós precisamos de uma medida evangélica para esse irmão. Nota-se a grande capacidade intelectual dele, inclusive de fazer o que fez, que ligar e desligar uma chave de luz daquela monta, tinha que ter um grande conhecimento, né? E esse espírito, o que eu pedi em oração, mesmo dando a passividade, que é a condição que tu tem do domínio, né? A rede tem que estar na tua mão, e esse espírito acudiu imediatamente e foi resolvido de forma evangélica e com grande autoridade moral, né? Mas do plano espiritual, porque do plano físico a gente só serviu ali para intermediar esse processo, e ele precisava desse atendimento. Não precisaria o trabalho mediúnico, ostensivo do mundo espiritual se o grupo tivesse nas condições simples e humildes, né, de estar ali com conhecimento, bom preparo, né, e com o coração cheio de amor para neutralizar todo o ódio, né, e quando o ódio vem acompanhado de intelectualidade, a gente já sabe o resultado, né, se constrói a bomba atômica, né. Então, é uma experiência, Marcos, assim, uma das experiências, né, a Lucia é uma excelente médium de sustentação, né, ela diz que é uma pedra no sentido de dar comunicação, mas é uma excelente médium de sustentação. Ela estava ao lado nesse dia,
da comunicação e manteve-se firme, sem entrar em pânico, sem entrar em desespero, sem entrar com medo, absolutamente entregue de forma assim elogiável, até porque ela não tinha grande experiência mediúnica, estava também começando, né, mas estava próximo da gente ali, tinha essa experiência, né, por companhia, né, mas é só uma experiência que eu queria deixar colocada aqui, para ver que não é uma brincadeira, não é uma prova do copo, né, não é algo que a gente possa, quando o trabalho é sério, né, então a gente... Não, acho que daqui não. Tem que falar disso, que a era que a gente está vivendo agora é a era de evangelizar e de auto-evangelizar-se. Encerro, Marco, a minha participação. Deixa para ti agora. Não, a gente tem mais um minutinho só aqui do tempo, né? Só lembrei de um fato desse também, que... Um fato desse não, né? Os meus fatos são nos filmes, né? Não é ao vivo. Mas essa questão do doutrinar e do evangelizar, ela está bem clara no filme do Divaldo. Eu não sei se vocês já assistiram, mas tem... Do Máscara de Ferro, né? Não é nem nesse daí. Eu acho que a primeira sessão mediúnica que uma amiga da mãe dele leva ele, que ele vai morar lá na casa dela com ela, e daí ela leva ele para ver como é que era, né? E daí ele chega lá e tem um doutrinador doutrinando um espírito. E daí o doutrinador fala, porque tu tem que fazer isso e fazer aquilo, e daí o espírito dá a risada deles, assim, mas quem é tu para me falar? Tu que trai tua mulher, tu que agora vai me dizer o quê, né? E daí ele já estava, como tu falou, na lona, assim, para esse espírito. E daí a diretora da casa, assim, olha para ele assim e diz: meu filho. E ela assim, ó, ela emana um amor para aquele espírito, assim. E daí ela começa a conversar, e ele começa a baixar. Ele sente, né? E daí até essa médium que estava mostrando para o Divaldo, disse: esse é o verdadeiro espiritismo, ó. Ela está demonstrando o carinho, o amor por essa entidade. E era uma senhora que ela era analfabeta, né? Ela nem ler ela lia, mas ela tinha um amor tão grande que ela evangelizou aquele espírito sem precisar ler uma letra, né? Então aí fica a nossa lição da noite de hoje. Nesse dia, Marco, da experiência que eu contei, uma das médiuns que ajudou na sustentação também era uma senhora analfabeta, e que eu não trabalhava no trabalho mediúnico, mas ela não ia, né? Era a minha segurança, né? E uma outra pessoa que eu adorava de trabalhar também no grupo mediúnico, uma extraordinária médium de sustentação e de amorosidade, Marco, que exalava isso, é a Dona Marieta, né? Posso falar que ela não está aqui no grupo, né? Mas o trabalho mediúnico com a Dona Marieta, né, é fantástico, né? Coração dela, assim, de mãezona, assim, só ela já atraía, né, um monte de espírito, né, porque sabiam que encontrar ali, né, esse acolhimento, esse coração maternal, né, de grande monta, né, só para ilustrar o que tu tá falando aí. Certo, obrigado, e hoje foi ótimo, adorei a aula. Eu sentei na primeira cadeira aqui e assisti com vocês, e já termino aqui, já te passo a palavra, Ilse, mas foi ótimo mesmo. Obrigado a todos. Oi, eu vou deixar para o Éder conduzir, mas eu só queria falar aqui com a Gabriela e Leandro. Sejam bem-vindos. Se